Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós iniciamos mais um novo trimestre. Lições bíblicas, segundo trimestre de 2024. Estudaremos com base no tema A Carreira que nos está proposta. Amém? A carreira que nos está proposta. Veja o subtópico: o caminho da salvação, santidade e perseverança para o céu. Vamos iniciar nossa aula extra de número 1, o início da caminhada. Lição de número 1, estudaremos, veja aí, o início da caminhada. Textuário: Jesus respondendo, disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A leitura bíblica em classe, João 3, versículo 1 a 8. Estudaremos os tópicos a seguir: a caminhada com Cristo, o novo nascimento e o novo nascimento e a caminhada de fé do cristão. Logo na capa que nós vamos explicar com mais detalhe, nós temos um monte lá em cima. Então, Jesus falou do sermão da montanha. Nós temos a família de Ló, né, que foi pelos anjos endirecionado ao caminho que levava a um monte, depois da cidade de Zoar. Então a gente vê que o caminho de Deus nos conduz ao monte. Veja aqui. Ó. Esse monte aqui é o Monte Sião, monte original de Deus. Então a gente observa que a nossa lição, ela vai tratar exatamente deste assunto que nos leva até o monte de Deus, ok? Que é em cima do monte, onde a igreja está peregrinando na terra, e pela fé nós vamos e já estamos lá. Hebreus 12, 22 a 23. Fala da cidade que nós estamos aguardando. A lição de hoje, ela vai tratar de algo muito especial sobre o novo nascimento. Nós vamos explicar de forma profunda, bíblica, o início do novo nascimento. Nós sabemos que Jesus falou para Nicodemos: necessário é nascer de novo. E o novo nascimento, anote aí, o novo nascimento, aqui é Nicodemos. O Espírito Santo estava em Jesus. Necessário nascer de novo. Você tem que ter o Espírito Santo no seu espírito humano. Então, o novo nascimento é a vida do Espírito no homem. Ele só pode nascer de novo se ele tiver o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava sendo prometido por Jesus aos homens na terra. Ok? E Nicodemos aqui simboliza toda a raça humana quando Jesus disse: necessário nascer de novo. O que nós observamos é que Nicodemos desconhecia a doutrina do novo nascimento. Ele perguntou: como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? Ele achava que tinha que voltar ao ventre da sua mãe e tornar a viver novamente. Agora veja o início do novo nascimento. Prestamos muito bem atenção, porque esta aula é profunda. Vou logo dizendo de início. Não se vê comentários a respeito desse assunto. Só fala sobre a parte superficial do que está somente em João capítulo 3. Agora vamos ver de uma forma bíblica, no Antigo e no Novo Testamento, a respeito do novo nascimento. O novo nascimento é um tópico da nossa lição. E está no textuário, João 3 e 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A leitura bíblica em classe, capítulo 3 de João, também fala do novo nascimento. O tópico de número 2, veja aí, o novo nascimento. Aí nós vamos ter várias explicações a respeito do novo nascimento.
Então vejamos de forma profunda este assunto que serve de bastante subsídio para o nosso domingo aí próximo. Nosso comentário. O início do novo nascimento. Muitos de nossos irmãos já estão lá no terceiro céu, aqui na Santa Cidade. Deixa eu mostrar a cidade. Olha aí, a cidade quadrada. Observe-se, ela é quadrada. Então ela tem 3 portas de cada lado. Então são 4 lados de 3 portas. Então são 12 portas na totalidade. E cada porta tem uma pérola, que é a sua porta. E cada porta tem um anjo. E tem um nome em cada porta, totalizando as 12 tribos de Israel. Então cada tribo, o nome dela está estampado na porta. Agora vejamos, sem sair do assunto, muitos de nossos irmãos já estão indo para o paraíso. Na dimensão da cidade, muitos de nossos irmãos já estão indo para o paraíso. Então, esta capa aqui nos remete a uma grande lição de que nós estamos indo para o paraíso. E o paraíso está na montanha. Lembra de Ló? Escapa-te, o anjo disse, por tua vida e não olhes para trás. Ele foi para onde? Para as montanhas. Ele escapou aonde? No monte. Amém? Está em Gênesis capítulo 19, essa história. Agora veja que na cidade de Deus, está no Salmo 87, é uma aula que vamos ter muito cuidado, porque nós estamos começando no Antigo Testamento, falando do novo nascimento, aonde Deus propôs à humanidade que ela, para entrar dentro do reino, tem que nascer de novo. O novo nascimento não é nascimento natural. Já está dizendo, é novo nascimento. Eu tenho um Novo Testamento, que não é o Antigo, né, alguns chamam de Velho Testamento. Eu tenho o novo nascimento, que não é o primeiro nascimento, que é físico. Então a gente observa que o homem natural, os homens que vêm ao mundo, de forma geral, só nasce uma vez. O crente, ele nasce 2 vezes. Ele nasce da mãe e ele nasce do Espírito. Ele nasce de Deus, nasce do alto, nasce do céu. Então, o novo nascimento é nascer do céu, nascer do alto. Então, veja que nós estamos mostrando que para entrar no céu, precisa nascer de novo. O nascimento da nossa mãe não tem valor para entrar no céu. O paraíso está na dimensão da cidade, na parte que a Bíblia chama de Será. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. E isto acontece quando nós nascemos de novo. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, mas estamos na terra. Porque nós somos registrados fisicamente, porque somos humanos, seres humanos, e todo ser humano, para estar na terra, tem que ter um corpo físico. E ele, para permanecer na terra, tem que estar vivo, porque depois da morte não permanece mais na terra, vai para a sepultura, aguardar o juízo. Mas estamos mostrando que Jesus nos deu uma passagem chamada de passaporte para entrar nas mansões celestiais. O Espírito Santo, ele veio habitar em nós quando nós cremos em Jesus. Foi quando nós ganhamos a cidadania da Nova Jerusalém, que é a nossa pátria. Nós temos uma cidadania brasileira, mas somos cidadãos do céu, porque cremos em Jesus. Temos 2 cidadanias. Então, o crente, ele nasce 2 vezes. Ele nasce para viver no Brasil, o nascimento natural, e ele nasce do Espírito para viver na Nova Jerusalém, um nascimento espiritual. Hoje, para a realidade, nascer ali. Glória a Deus, na volta de Cristo. Então, veja no Salmo 87. Irmãos, a aula hoje é profunda, viu? No Salmo 87 vai falar sobre o novo nascimento. Você já viu isso? No Salmo 87, fala da nossa cidadania quando nosso Senhor, Jesus,
estava falando para Nicodemos, que era um mestre em Israel. Jesus estava falando em um assunto difícil, não conhecido às claras, como nós temos no Novo Testamento. Havia uma proposta, havia uma promessa do Pai para com o povo, inclusive Israel, para nascer de novo. Isso é visto lá em Jeremias, no capítulo 31, 32, 33 e nos profetas. Agora veja, Nicodemos não conhecia a doutrina de uma forma clara. Ele não sabia na realidade. Ele esperava o reino de Deus, o Messias, pelos profetas que anunciava. Nicodemos devia aprender uma boa nova notícia de última hora. Você tem que nascer de novo. Jesus é o único que sabe direitinho a existência e a razão do assunto. Só Jesus sabe a parte do final do mundo, a parte da escatologia em que ele mesmo voltará, e ele também sabe de forma profunda nos ensinar como nascer de novo. E ele vai nos explicar de acordo com João capítulo 3. Agora, o que é o novo nascimento? Nós vamos ver o início da proposta de Deus, lendo alguns textos. Por exemplo, primeiro vamos ler Deuteronômio capítulo 24. Anote esse texto aí para você ler. Deuteronômio capítulo 24. Agora veja um problema para nós explicarmos o início do Novo Testamento. Então nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, quando fala que um homem, quando ele casava, mas o casamento não desse certo, ele dava uma carta de repúdio, que é considerado por muitos o divórcio, mas há diferença entre de repúdio e divórcio. Então, falando diretamente, quando dava a carta de divórcio para a sua companheira, e assim, se ela casasse com outro, né? Porque já que ela estava divorciada, ela casaria com outro. Veja o versículo 2. Ela não poderia voltar para o seu primeiro marido, o primeiro que divorciou dela. Porque o texto diz, porque ela se contaminou com o outro, esse novo marido. O texto diz que seria uma abominação ao Senhor se ela fosse e voltasse para o seu primeiro marido. Isto é uma lei bíblica, uma lei de Deus em Deuteronômio capítulo 24. Isto está no Antigo Testamento, que é chamado de lei de Moisés, lei do Senhor e lei de Deus. Assim explica que quando Deus fez o seu próprio casamento com o povo de Israel, Israel fez coisa feia. Entrou na idolatria e, segundo o regime registrado no contrato do casamento, não poderia ter infidelidade. Então, Deus começa a explicar no contrato do seu casamento com a nação de Israel que Israel precisava cumprir o contrato de casamento para ela ter saúde, para que ela não fosse perseguida e não seja destruída. Então precisava cumprir para poder não ir para o cativeiro. Ela só foi para o cativeiro porque não cumpriu com seus deveres de ser do seu marido. Então leia Deuteronômio 26, 27 e 28. Aqui nós temos o contrato do casamento entre Deus e Israel. Nós vamos explicar o novo nascimento. Aqui é o início, para vocês entenderem. Se Israel falhasse, teria o seu castigo pelo contrato do casamento, pela infidelidade. E o que foi que aconteceu? Israel falhou, quebrou o contrato, ela se entregou aos ídolos, se prostituiu com os deuses, com Asera, Astarote, Baal, Moloque,
e assim se prostituiu, Deus repudiou imediatamente e lhe entregou uma carta de repúdio. Isaías 50 a 54, os capítulos, mostra o repúdio de Deus quando Israel se prostitui. Agora veja por que Deus repudiou e divorciou de Israel, por causa do adultério. Agora veja que Deus divorcia-se de Israel e passa-se um tempo. Deus, com um tempo, ele teve saudade de Israel. Mas ele tinha uma lei que dizia que ela não poderia voltar mais. Lembra da lei de Deuteronômio? É isso que nós estamos mostrando, de forma profunda. De forma profunda. Por isso que é bom anotar os textos. Deuteronômio 24, versículo 1 e 2. Deus não poderia mais ficar com Israel porque Israel se prostituiu. Deus havia divorciado, entregado a carta, e agora ela ficou sendo de outro, isto é, dos deuses pagãos. Agora, como Deus queria ela de volta, porque Deus estava só e não contraiu uma nova núpcia, Deus teve saudade de Israel. Mas como trazer Israel de volta se ela se contaminou com o segundo? E a lei do seu próprio punho diz que ela não pode mais voltar. Aí entra a sabedoria de Deus. Aí entra a profundidade do conhecimento de Deus. Como fazer a nação de Israel voltar para mim? Diz o Senhor na Bíblia. Eu vou criar dentro dela um novo coração. Vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Eu vou encher do meu espírito. Nascer da água e do espírito. Necessário nascer de novo. Então, o novo nascimento foi proposto primeiramente a Israel. Veja lá, Jeremias. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Para que o meu espírito possa estar. Glória a Deus. Deus sentindo saudade dela, e como fazer ela voltar? A pergunta é, onde surge o novo nascimento? A doutrina do novo nascimento, poucas pessoas sabem, mas surgiu com a saudade de Deus em relação ao seu povo. Ele sendo o marido e o povo sendo a esposa, assim como Cristo e a igreja. Veja que Deus não se envolve com outra nação. Mas agora tem um problema. O Senhor mesmo tinha estabelecido que a nação não poderia mais voltar pela sua própria lei. Por quê? Porque havendo Israel sendo do seu primeiro marido, do seu Senhor Deus, mas ela, por infidelidade, foi divorciada e contraindo assim novos deuses, já não poderia mais voltar. E o mesmo Deus, o Senhor da Bíblia, ele mesmo havia dito que não poderá tomá-la de volta. Por quê? Porque o primeiro marido não poderia tomá-la, aquela mulher, se ela fosse de outro marido. Já tivesse contraído o segundo marido. Porque diz o texto, porque ela foi contaminada. Israel foi contaminado com os ídolos. E isto é uma abominação ao Senhor. Isto aconteceu com Israel. E havia a sua própria lei, a lei de Deus, que dizia que não pode recebê-la de volta. Jeremias 3 fala que Deus deu a carta de divórcio para a nação de Israel. Deus ficou muito triste com isso. Como fazer voltar? Nos profetas menores, fala de Deus chamando Israel de minha esposa e dizendo, tu voltarás para mim. Mas como? Como fazer ela voltar? Há uma lei do Senhor aqui no texto, no assunto, que ela não pode voltar para o Senhor. Agora, Deus vai entrar com a sua sabedoria para poder fazer ela voltar.
Depois que Israel se contaminou com seus deuses, depois que Deus bateu o martelo, que na lei não pode mais recebê-la, a solução é usar a criatividade, usar a sabedoria e ver uma maneira e fazê-la nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos, necessário nascer de novo. Como você vai voltar para o seu Deus, Nicodemos, se você não nascer de novo? Você faz parte de Israel. Israel se divorciou de Deus, não pode voltar, a não ser pelo novo nascimento. Você entendeu agora? Por que que Jesus explicou para Nicodemos que era necessário nascer de novo? Porque Israel só pode voltar para Deus através do novo nascimento. Isto é, o Espírito Santo tinha que entrar dentro do seu espírito humano. O novo nascimento é símbolo da salvação. Então Deus pensou, e com a solução do novo nascimento, assim Israel poderia voltar ao seu Deus. Oh, glória a Deus. Isto é, trocar o coração de pedra dela, trocando a sua identidade, dando-lhe uma nova nacionalidade através do novo nascimento. Então Jesus, explicando para Nicodemos, através de Jeremias, de Ezequiel, veja, desde os dias do cativeiro, Deus preparando o caminho da sua volta, isto é, da volta da sua nação, da sua esposa. Israel, depois de 70 anos de cativeiro, quando ela misturava-se com muitos deuses, agora, depois dos 70 anos, ela de volta para sua terra. E a gente sabe muito bem que até o dia de hoje, Israel nunca mais quis adorar nenhum outro Deus, a não ser o Deus Jeová da Bíblia. Nem nos dias do anticristo, Israel não vai mais adorar a deuses pagãos. Nem vai adorar o anticristo. Por isso que o pacto vai ser rompido. Nunca mais quis se envolver com os falsos deuses. Mas falta ali o Espírito. Jesus disse, é necessário nascer da água e do Espírito. Nunca mais quis se envolver com os falsos deuses. Mas falta ali o Espírito Santo. Deus prometeu trocar o coração dela de pedra por um coração de carne. Deus cria um novo nascimento. E é isso que Jeremias ensina a partir do capítulo 30, 31, 32, 33. E a pergunta que Jesus faz a Nicodemos, como tu sendo mestre em Israel, que lê, estuda Jeremias anunciou o novo nascimento da nação. Estuda os profetas maiores e menores. Não sabe destas coisas? Jesus era mestre por excelência. Como é bom aprender com Jesus, porque ele sabe todas as coisas. Ele não tem dúvida, Jesus sabe de tudo. Glória a Deus. Mas ele disse para Nicodemos, e tu não sabe destas coisas? Mas nasça de novo que você vai aprender, Nicodemos. Porque estas palavras são espírito e vida. O novo nascimento foi criado por Deus para a nação de Israel, para que a nação fosse uma nova nação, e assim Deus aceitasse de volta. Mas Israel rejeitou o anunciador da mensagem do Novo Testamento, do novo pacto, do novo nascimento. Israel rejeitou o mensageiro do novo nascimento. Chegou a vez de nós, os gentios, os gregos, das nações. A mensagem continua a ecoar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus perguntou a Nicodemos, como tu, sendo mestre
mestre da lei, mestre da teologia, mestre da doutrina, e não sabe destas coisas. O novo nascimento foi criado para que Deus pudesse receber a sua esposa de volta, pois não podia voltar a ela, porque ela havia se contaminado. Então, pela morte espiritual para o mundo, morte para o mundo, de uma forma espiritual, ela nasceria de novo, assim como nós, os cristãos, morto para o mundo, mas vivo para Deus. Nasceria para Deus uma nova nação, e nós estamos aprendendo profundamente a mensagem de Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, sobre o novo nascimento, a sua origem e como surgiu. Agora, por que surgiu o novo nascimento? Para poder Israel declarar-se como uma nova nação. Então foi através do novo nascimento que Israel poderia ter uma nova vida. Igual nós hoje, a igreja, que nós temos uma nova vida. Então, somos declarados um novo homem. Porque através do novo nascimento, nós ganhamos a cidadania que está registrado no Salmo 87. Veja lá o texto do Salmo 87. Todo o Salmo 87 é um cântico à cidade celestial, cidade do Deus vivo. Versículo 1. Os fundamentos da cidade estão no Monte Santo de Deus. É um salmo de cântico da Nova Jerusalém. Quando o Senhor chamar os seus cidadãos para identificar cada um individualmente, entregando na sua mão uma pedrinha branca. É a cidade dos nascidos de novo. Só entra na cidade quem nascer de novo. Veja, versículo 2. O Senhor Jeová ama as portas de Sião, mais do que todas as tendas de Jacó. Então Deus faz a cidade de Jerusalém, que é a Nova Jerusalém, e coloca em cada porta dela pérola. Então a cidade tem 12 portas de pérolas. Versículo 3. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Versículo 4. Eu me recordarei de Raabe e de Babilônia. Eis que da Filístia, terra dos estrangeiros, de Tiro e do povo da Etiópia, se dirá: este nasceu ali. Este nasceu ali. Não adianta nascer só da água e do... Melhor, não adianta só nascer da vontade da carne. Isto é, do homem, da mulher. Do espermatozoide e do óvulo. Não adianta nascer só nesta vida. Você precisa nascer para Deus, para a santa cidade. Você precisa nascer para o alto, para Nova Jerusalém. Glória a Deus. Nós estamos lendo o Salmo 87. Veja aí o versículo de número 4. Me recordarei dos que são salvos, nascidos de novo, porque estes nasceram ali. O novo nascimento é o nascimento na cidade. Nós nascemos no Espírito, mas somos nascidos para entrar na cidade. Nós temos uma cidadania celestial. Veja o texto do verso 4. Haverá um testemunho de salvação entre as nações que farão parte da Nova Jerusalém. Sendo agora esposa do Cordeiro, a igreja de Cristo haverá testemunho de todas as nações, fruto da evangelização mundial nos dias da graça de Deus. Então, no versículo 4, Deus fala de recordar dos gentios. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são os nascidos de novo. Porque tem os filhos de Adão, nascidos da carne. Versículo 5. E a respeito de Sião se dirá: este homem e aquele outro nasceram ali. Você entende o que é o novo nascimento? Nasceram ali. Salmo 87 é o salmo do novo nascimento, porque fala daqueles que nascem para a cidade.
É o próprio Altíssimo que vai estabelecer um registro de cada nome, de todos aqueles que nascem de novo. Eles nascem na terra, mas Jesus deu-lhe uma cidadania celestial. Verso 6. O Senhor Jeová escreverá ao registrar as nações em um livro e dirá: este nasceu ali. Você entende o que é nascer ali? Só pode nascer ali se for do Espírito. Só pode entrar no céu se nascer de novo. Este salmo é um cântico dedicado à cidade de Deus, aonde somente os nascidos de novo entrarão. Versículo 7 fala dos cantores e os músicos do povo de Deus, festejando e cantando. Todos dirão: as minhas origens estão ali. Isto é maravilhoso, ver que as nossas origens estão no céu. Que o Senhor nos abençoou com todas as sortes espirituais nas regiões celestes. Isso não é maravilhoso? Ver que nós somos cidadãos do céu? Glória a Deus. Então nós ganhamos a cidadania que está no Salmo 87, que é a cidadania celestial. O texto do Salmo diz: o fundamento estão no Monte Santo de Deus. Cidade santa, caminho santo, Deus santo, crente santo. Verso 2. O Senhor Jeová ama as portas de Sião. Coisas gloriosas são ditas de ti, cidade de Deus. Então o novo nascido recebe um passaporte para entrar na cidade. A respeito da cidade de Sião se dirá: este e aquele outro nasceram ali. O Senhor escreverá ao registrar os gentios no livro e dirá: este nasceu ali. Olha o testemunho no céu dos anjos: este nasceu ali. Estes são filhos de Deus. Foi o Pai que enviou seu filho e comprou, adotou no seu nome. Quando você nasce de novo, você ganha um passaporte da cidadania. Agora é registrado como um novo nascido. Veja a importância do novo nascimento, que Jesus falou a Nicodemos. E Jesus havia falado que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Grande é a festa no céu, quando aquele nasce ali. Se alguém é brasileiro e vai morar nos Estados Unidos, e lá tem um filho, aquele filho, ele tem a cidadania americana, embora fosse os pais brasileiros. Você entende o que é nascer ali? Somos da terra, mas o Senhor, o seu próprio nome é aquele que está ali. É Ele quem nos deu também um nome de salvo, nascidos ali, porque o Senhor está ali. Este nasceu ali. Onde ele nasceu? Na Nova Jerusalém. Se você nasceu da água e do Espírito, você nasceu para entrar no céu. Você nasceu e é o novo nascido. A nossa pátria tem nome. É Nova Jerusalém. É do céu. É do alto. É aonde está a nossa cidadania. O texto do Salmo 87 diz: isto aconteceu com Raabe. Isto aconteceu com os alunos da escola dominical. Isto aconteceu com os professores, com os pastores, com os membros congregados. Com Ruth, com Raabe, com a mulher de Tiro e Sidom, com os gentios, com Saulo, com os apóstolos. Versículo 6. O Senhor escreverá o seu nome, o nome deles, em um livro, e dirá: este nasceu ali. Aleluia. Um privilégio nascer ali. Jesus chamou necessário nascer de novo. Nós devemos ter muita alegria por ser um cidadão do céu. E o meu passaporte foi escrito por Deus. E a igreja é a esposa do Cordeiro de Deus. Diferente dos anjos. Amém?
Nosso WhatsApp, 85 é o DDD, 991 28 12 60. 85991 28 12 60. Também é o nosso Pix. Ajude para esse novo trimestre. Enviaremos todas as aulas durante 3 meses para você. Estude de forma particular conosco. É uma bênção estudar as Escrituras de forma profunda. Estudaremos todo esse trimestre. Queremos que Deus te abençoe e te guarde. E estamos preparando mais aulas para todos vocês. Amém. A paz do Senhor a todos e até lá.